Olá, gente. Olha só, de cada 10 famílias de Vitória, 7 têm dívidas. É um percentual que deixa Vitória com o maior índice de famílias endividadas entre as capitais do Sudeste. Dívidas que tiram a noite de sono de muita gente. Não foi fácil para Eliana ter que se desfazer do restaurante na Ilha das Caieiras, em Vitória, onde trabalhou por 23 anos. Mas essa foi a solução encontrada por ela para pagar dívidas. As contas foi ficando muito em atraso, sem perspectiva nenhuma de vendas, e eu fui me desesperando, aí eu tive que alugar. Com a baixa de clientes, ela começou a atrasar o pagamento de contas básicas, como a de luz. Os cartões de crédito foram a maior dor de cabeça. Para quitar parte das dívidas, um total de quase 13 mil reais, a Eliana precisou vender o carro. Eu tive que vender o meu carro, né? Porque eu não tinha de onde tirar. Empréstimo, assim, consignado, não dava mais para fazer porque já estava sem margem. O tamanho dessa dívida acabou afetando a tua saúde, né? Como é que foi isso? Afetou minha saúde, nossa. Tive que tomar remédio, antidepressivo, eu não dormia mais, eu chorava à toa. Quem está acompanhando esse papo aqui com a Eliana é o Ricardo, que é economista. Ricardo, eu queria saber, a Eliana chegou a alugar o restaurante dela, vendeu um automóvel. Essas medidas que ela tomou, ela acertou? Ela deveria ter feito isso? A Eliana acertou sim. Tá? Essas medidas que ela tomou foram cruciais para ela estar nessa condição que ela se encontra nesse momento. A única saída para as pessoas é o quê? Aumentar a receita e diminuir o gasto. Quando o assunto é dívida, a Eliana não está sozinha nessa não. Quase 70% das famílias da capital capixaba estão endividadas. Se o comparativo for com as outras capitais da região sudeste, a maior proporção de famílias endividadas está em Vitória. Por isso, o economista ensina. É importante fazer uma lista de prioridades para pagamentos de dívidas. Em primeiro lugar, quitar ou nunca deixar que dívidas com alimentação acumulem. Depois, água e energia devem ser as prioridades. Em seguida, os financiamentos de automóveis e casas. Essas dívidas são dívidas que a gente pode ter um financiamento que a gente mantém o bem como garantia. E se a gente atrasar muito essas prestações, nós corremos o risco de perder esse bem. Né? Então, por isso que a gente deve ter cuidado com esse tipo de dívida. Dentro do possível, é claro, nós temos que priorizar para que a gente não fique sem o bem. Nas 2 décadas de restaurante, a Eliana nunca guardou parte do dinheiro dos lucros. Então, outra boa dica é pensar no futuro. Quando a gente está naquele período de crescimento, onde a gente, né, o nosso comércio está dando resultados positivos para a gente não se preocupa em fazer uma reserva. Porque se lá atrás a Eliana tivesse feito essa reserva, tivesse guardando que seja R$200 todos os meses, ela hoje já teria uma poupança talvez suficiente para quitar boa parte da sua dívida e talvez não precisaria se desfazer do automóvel dela. Uma última dica do especialista é colocar os principais gastos no bom e velho caderninho. Pegar um caderninho mesmo, uma coisa bem simples, e anotar as fontes de receita dela, que agora ela tem o aluguel, ela tem a renda da aposentadoria dela e também as despesas. E depois, Eliana, você vai fazer o saldo, né? E você colocar metas também. Depois de já ter passado pela fase mais crítica, a dívida da Eliana agora está em cerca de R$2 mil. Ela está confiante que vai dar tudo certo. Essa crise nós vamos chutar ela. Vamos chutar, já estou chutando, eu vou conseguir. Claro que vai conseguir, né? Com fé vai conseguir sim. Olha agora, gente, o motivo de Vitória ter tanta família com dívidas está relacionado à renda das pessoas que vivem aqui na capital. É que a renda é uma das maiores do país. Significa que as pessoas podem fazer dívidas, contrair dívidas, mas não significa que elas não estejam pagando. Muitas pessoas conseguem bancar as dívidas que fazem, né? Agora, Rafa, de acordo com a pesquisa, o rendimento mensal das famílias da capital é de quase R$11 mil, 40% maior do que a renda mensal das famílias que moram em Belo Horizonte, por exemplo, que é de quase R$7 mil e é o segundo colocado da região sudeste.